Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos orar a Deus para darmos início ao culto nessa noite. Senhor, nós estamos reunidos, Pai, mais uma vez em Teu nome. E como é bom, Pai, estarmos na Tua casa, podermos exaltar, Pai, o Teu santo nome. Receba, Pai, o culto que prestamos a Ti. Receba os louvores, Pai, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus que oramos. Você pode completar com a sua frase lá? Todos estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Nós vamos, neste momento, proceder à leitura da Palavra de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, que nos fala por meio das Escrituras Sagradas. Em Mateus, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 33. Ouçamos o que o Senhor Jesus nos fala. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar
diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, bendizemos ao Senhor e a sua palavra, e o adoramos, o grande Deus, o nosso Deus. Vamos continuar então celebrando o seu nome com as nossas canções. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a paz viver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre que nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, na sua vida correr. A tudo envia a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? E que nossa fé possa continuar firme em Cristo Jesus, né? Na rocha que é inabalável. Vamos continuar exaltando nosso Deus e declarando que nós queremos cada dia mais estar perto dele. Eu te busco de procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse amor. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, Pai, o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, um olhar de cuidado. Senhor, Pai, tem sido muito bom para nós, Pai. Que nessa noite, Pai, sejamos lembrados da importância, Pai, do chamado do Senhor para nós, de sermos discípulos do Senhor, de fazermos aquilo que o Senhor fez, Pai. E que o Senhor, Pai, venha nos incomodar, nos constranger para termos uma vida, Pai, não segundo o que nós queremos ou desejamos, mas segundo o que o Senhor quer e tem para cada um de nós, para cada família aqui reunida, Pai.
No nome de Jesus que oramos. Eu quero convidar as crianças para orarmos juntos. Vamos então orar e as crianças irão para o culto infantil. Oremos. Pai de amor, louvamos e adoramos o teu santo nome, no nome bendito de Jesus, nosso Salvador amado. Glória a ti, Pai. Glórias ao nome de Jesus e glórias ao seu Santo Espírito. Dedicamos a ti, Pai, a nossa vida como um sacrifício vivo e queremos que seja santa e agradável ao Senhor, um sacrifício santo e agradável. Abençoa estas crianças, abençoa o culto que elas estão também celebrando a Ti, e que o Senhor, de acordo com a compreensão que cada uma pode ter, o Espírito Santo fale aos seus corações. Guia a vida delas, Pai. Guia elas no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoa seus pais, abençoa a igreja, e abençoa nós também, quando o Senhor vai falar conosco também aqui. Dá-nos a Tua palavra, usa-nos, e que possamos ouvir o Senhor. Santifica a nossa vida, Pai. Torna-nos dignos desta celebração e dignos de estar na Tua presença. No nome de Jesus, eu oro. Irmãos, o texto que lemos em Mateus 10, de 25 ao verso 33, é um trecho que ele está dentro das orientações de Jesus para os seus discípulos, quanto à missão deles, quanto à compreensão deles do relacionamento que tem com Deus. E nós estivemos refletindo na parte anterior a esse texto a respeito do preço que pagamos como discípulos de Jesus. Ainda faz parte dessa sessão o preço do nosso discipulado, mas nós queremos refletir nesta parte sobre o cuidado de Deus para conosco. O Senhor Jesus, Ele nos mostra que devemos cumprir a nossa incumbência de sermos suas testemunhas. Não importam as circunstâncias, nós precisamos não somente viver a nossa fé em Cristo, mas também precisamos compartilhá-la. Precisamos testemunhar de Cristo, testemunhar do Evangelho. Na verdade, a nossa situação é a mesma de Pedro e João diante da tratativa do Sinédrio, do Tribunal Religioso Judaico, para com eles, quando lhes disseram: não falem mais nesse nome, não falem mais no nome de Jesus. E eles então responderam: nós não temos como não falar, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, não há como nos omitir das verdades que vimos, que ouvimos e que sabemos ser a verdade. Então é nosso compromisso e é nossa responsabilidade. Nessa semana eu estava vendo um filme sobre o William Tyndale. Este homem,
Deus colocou no coração dele que deveria traduzir a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que foi seu primeiro trabalho, da língua original, que é o grego, para o inglês. E ele viveu num tempo em que era proibido qualquer prática religiosa que não fosse dentro da língua oficial da igreja dominante, que era o latim. E algumas pessoas já tinham sido julgadas e condenadas à pena de morte na fogueira por ter simplesmente ensinado a oração do Pai Nosso em língua inglesa em vez do latim. Mas ele insistia que as pessoas precisavam ouvir na sua própria língua a palavra de Deus. E William Tyndale, quando ele deixou a localidade onde morava para ir para Londres, ele foi muito recomendado: não vá, eles vão te condenar como herege, eles vão matar você. Mas ele disse o seguinte: olha, eu não devo temer aqueles que podem matar o meu corpo e não podem matar a minha alma. Eu tenho que temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então ele fez referência a um desses versículos que lemos aqui. E quanto àqueles que pagaram com as suas próprias vidas, morrendo na fogueira ou de outra forma na prisão, ele então disse: eles, apesar de terem morrido na defesa da fé, eles receberão uma melhor ressurreição. Então, Tyndale, ele estava disposto a entregar a sua vida pelo trabalho de trazer a palavra de Deus na língua do povo, e sabendo que ele poderia então ser queimado vivo, mas ele sabia que ele teria uma melhor ressurreição. Ou seja, ele teria um galardão de Marte. Não é que o nosso corpo ressuscitado vai ser melhor que o do outro, mas o galardão que Deus tem prometido a nós, ele será dado segundo as obras de cada um. Então, Tyndale, ele de fato morreu na fogueira, mas ele inundou a Inglaterra com o Novo Testamento na língua inglesa, de forma que mais tarde, quando o rei Henrique VIII autorizou uma tradução da Bíblia para o inglês, lá estava todo o trabalho de Tyndale, o Novo Testamento em inglês fazendo parte dessa Bíblia, e partes do Velho Testamento que ele também havia trabalhado, pois ele não chegou a completar a obra de tradução da Bíblia toda. E isso é para nós um encorajamento de vivermos a nossa fé e de não negarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu julgamento, ele foi questionado a respeito da salvação unicamente pela fé, e ele diz: é o que a Escritura Sagrada diz. E ensinar o que a Escritura Sagrada diz não é heresia. E foi então sentenciado apenas de morte pela fogueira. Irmãos, nós precisamos cumprir a incumbência que o Senhor nos deu de dar testemunho do Evangelho, da graça de Cristo, para que este Evangelho ele seja conhecido de todas as pessoas. Jesus disse que quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim. Então é necessário que este Evangelho
as boas novas de salvação em Cristo cheguem a todas as pessoas. Não significa que todas vão se converter a Cristo. Pelo contrário, a grande maioria vai se perder. Mas elas precisam ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, embora seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é também o testemunho contra a incredulidade das pessoas que rejeitaram a Cristo pela rejeição do Evangelho. Como o Senhor Jesus disse, no último dia, quem vai julgar é a palavra que eu tenho pregado. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Então precisamos de cumprir a nossa tarefa. Agora Jesus, ele diz o seguinte: basta ao discípulo ser como o seu mestre, basta que sejamos como ele, meus irmãos, basta que sejamos como Jesus. Isso significa que nós somos participantes da glória de Cristo pela sua salvação, mas também somos participantes das aflições de Cristo quanto à perseguição ao seu nome. E nós não estamos numa batalha humana, nós estamos numa batalha espiritual. Porque as pessoas incrédulas não entendem que elas estão sendo instrumentos de Satanás para combater a Cristo. Porque como podem se indispor com violência para com aqueles que os amam? Não é uma contradição? Ou seja, o crente ou o próprio Jesus ama o pecador, mas ele se dispõe, até mesmo em nome de Deus, contra Cristo, ou contra a igreja de Cristo, contra a nossa fé, contra o nosso testemunho. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam o seguinte: se eles me chamaram de demônio, o que eles vão falar de vocês? Vocês não são melhores do que eu, mas basta que vocês sejam como eu. Então basta que sejamos como Jesus. Ele nos deu uma missão e o cumprimento dessa missão é o que nos importa. Jesus está dizendo o seguinte: não tenham medo da perseguição, nem tenham medo dos perseguidores. Não tenha medo de morrer por causa da sua fé, não tenha medo de morrer por causa do seu testemunho, da pregação. Isso pode acontecer. Mas tem uma coisa: essas pessoas podem matar apenas o seu corpo, não podem matar a sua alma. O que Jesus quer que entendamos com isso? Jesus quer que entendamos que nós temos a vida eterna nele. E esta vida eterna, ela jamais será tirada de nós. O primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, ele morreu por apedrejamento. E quais foram as suas últimas palavras? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que Jesus disse no último momento de sua vida na cruz, nos seus últimos momentos, quando ele se dirigiu àquele homicida e ladrão arrependido? Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou indo para o paraíso e vou levar você também para estar comigo no paraíso. Então, Tigre, ele foi corajosamente cumprir a sua missão. Na verdade, o companheiro dele voltou para a Inglaterra e foi queimado também vivo, antes que isso acontecesse com William Tigre. No caso de Tigre, ele foi enganado e traído por uma pessoa que se dizia amiga, e foi então preso e voltou para a Inglaterra, julgado e condenado à pena de morte. Deram suas vidas pela causa de Cristo.
com certeza alcançarão uma melhor ressurreição. Com certeza terão um galardão especial de mártires que foram. Mas eu tenho certeza que o que mais importava para eles não era o galardão que haveriam de receber. O que mais importava para eles foi o cumprimento da missão que Deus entregou na mão deles. Porque o mais importante era servir a Cristo e glorificar o seu nome, é tornar o seu nome conhecido, tornar a sua glória manifesta. Isso que é o mais importante. Que lugar eu vou viver no céu? Isso não é o mais importante para mim. Mas como eu estou servindo a Cristo aqui e como eu deverei servir a Cristo nos céus. Isso que me importa. Adorar e servir ao meu Senhor, honrar e glorificar o seu nome. É tudo que eu tenho. O resto tudo é emprestado por um tempo, porque tudo é dele e nós somos dele. Nós não temos nada. O poder, a honra e a glória pertence a Ele. O reino pertence a Ele. A vida eterna é uma dádiva dele para nós. Ser feliz é consequência da bênção dele para a nossa vida, de nos tornar úteis, vasos úteis nas suas mãos, vasos de bênçãos. Então a nossa alegria é servir a Deus, a nossa alegria é glorificar a Deus, a nossa alegria é fazer a obra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma coisa que aprendemos aqui nesse texto é que a mensagem de Cristo, ela não é um segredo a ser guardado, ou um segredo guardado, não é algo exclusivo para mim ou para você como discípulos dele, mas é uma mensagem para todas as pessoas. Por isso ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Então é para todo mundo, não há nada encoberto que não vai ser descoberto. Tudo é transparente. O reino de Cristo é um reino de transparência. Aquilo que ele fala no escuro para nós, ou aquilo que ele fala ao nosso ouvido, é para nós falarmos do telhado da casa, em bom e alto som, para que todos ouçam quem é Jesus e a sua mensagem salvadora. Então a mensagem dele deve ser proclamada de forma que todos possam ouvir. Mas há quem não quer ouvir. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: nós somos o bom cheiro de Cristo. Ou seja, nós somos o testemunho de Cristo, ou o bom cheiro de Cristo como testemunhas dele. Cheiro de vida para a vida a respeito daqueles que crerem, cheiro de morte para a morte a respeito daqueles que não crerem. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve uma testemunha, um profeta no meio deles, de forma que nenhuma pessoa terá desculpas diante de Deus de não ter ouvido de Cristo. Aí o Senhor Jesus, ele bate o martelo dizendo, né? Quem crê, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E ele então nos afirma que nós não precisamos temer as perseguições e os perseguidores, pois Deus está cuidando de nós. Jesus, ele apresenta aqui duas comparações. Ele diz o seguinte, sobre pardais, né?
Ele diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse. Ou seja, vamos pensar aqui, um pardal poderia ter um preço insignificante, 1 centavo, por exemplo. Quem hoje tem 1 centavo? Algumas pessoas têm, porque colecionam moedas, ou porque jogaram essa moedinha de 1 centavo para lá, ela está perdida em algum lugar da casa ou numa gaveta qualquer. Mas hoje você não vê 1 centavo circulando mais no comércio. 2 pardais, 1 centavo, mas nenhum deles morre sem o conhecimento de Deus. Sem nenhum deles cai sem o conhecimento de Deus. E quanto a vocês, eu quero lembrar vocês o seguinte: que todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então Deus sabe o número de fios de cabelo de cada um de nós, mostrando com isso que Ele está cuidando pessoalmente de cada um de nós. Não tenha medo, não tem mais. Vocês precisam ter o temor de Deus, porque além de matar o corpo, Ele pode matar também a alma, pode lançar no inferno. E nós precisamos então declarar a nossa fé em Cristo. Irmãos, o conhecimento da nossa fé que temos em Cristo é de tal forma que, mesmo que nós não falemos por palavras, mas nós temos que falar, as pessoas vão notar em nós o cheiro de Cristo, vão ver em nós que somos de Cristo, porque eles verão as nossas obras. Como foi que na cidade de Antioquia os primeiros cristãos foram identificados como cristãos? Ou seja, como foram identificados como pessoas que andaram com Cristo, que estavam andando com Cristo? Porque a vida deles correspondia ao mesmo tipo de vida de Jesus. Ou seja, eles eram tão parecidos com Jesus que foram chamados de cristãos. Então as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vai ver o quanto somos parecidos com Cristo, por causa da nossa maneira de viver, as nossas obras, como externamos os nossos sentimentos, como temos um vocabulário santo, palavras temperadas com sal, como diz a palavra de Deus, né? E vão perceber em nós a presença de Deus, a presença de Cristo. O interessante é que mesmo quando Pedro estava negando a Jesus, as pessoas disseram: olha, a tua fala te denuncia, você também é um deles. Você estava junto com ele. Então, nosso testemunho de vida, ele vai falar tanto quanto o nosso testemunho de palavras. As pessoas vão notar que somos de Cristo. Não é a nossa prática religiosa em si, não é a nossa religiosidade, é o relacionamento que temos com Cristo, é o direcionamento de Cristo sobre a nossa vida. Somos espirituais e não carnais. Somos conduzidos então pelo Espírito de Deus e não pela nossa natureza humana da carne. Irmãos, nós não precisamos temer a morte. Foi o que Jesus disse: não temais os que matam apenas o corpo. Por quê? Porque nós temos a vida eterna. E o que é a vida eterna? É a nossa comunhão de intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. É Deus vivendo em nossa vida, entronizado no nosso coração. Não o nosso eu governando a nossa vida, mas Deus governando a nossa vida, entronizado em nós. O que Jesus falou em João capítulo 17? Ele diz: Pai, eu lhes dei
O Senhor me enviou para que eu lhes dê a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem o Senhor enviou. Isso é a vida eterna. É uma vida de comunhão com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. É uma vida segundo os princípios, os valores de Deus, é o seu reino, é o seu governo sobre a nossa vida. Precisamos viver isso. E não devemos temer a nossa morte. E o Senhor nos afirma o seguinte: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel com a sua vida, mesmo que você pague o preço de morte por causa da sua fé. Então, não precisamos temer a morte, porque temos vida eterna em Jesus. Já passamos da morte para a vida. Nossos nomes estão escritos no livro da vida de Deus, do Cordeiro. E quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós não estaremos simplesmente de partida, sozinhos para a eternidade. Não, nós estaremos de partida para a eternidade, conduzidos pelo próprio Jesus a chegarmos no paraíso, onde é a sua morada. Jesus contou a parábola do rico Lázaro, disse que quando Lázaro morreu, ele teve um acompanhamento de anjos e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Nós temos festa no céu com a nossa chegada lá. Mais um remido, mais uma remida. Glória a Deus por isso. E se nós não ficarmos antevendo com nossos pensamentos o horror da morte ou os horrores do sofrimento, o Senhor vai nos dar graça, paz e segurança nos momentos difíceis da vivência da nossa vida. Basta que sejamos como Ele, porque para mim o viver é a vontade de Deus, é a vontade de Cristo. Mas Jesus foi viver a vontade do Pai. Para nós é viver a vontade de Cristo, que é a mesma vontade do Pai. Deus, meus irmãos, tem o total controle do cuidado com cada um de nós. Deus tem o total controle. Nenhum passarinho ou nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. William Tiller não morreu na fogueira sem o consentimento de Deus. Deus poderia ter interferido? Poderia, mas Deus deixou que aquilo acontecesse. Não somente Ele, como Deus deixou que o próprio Jesus morresse em nosso lugar. E pode ser que alguns de nós tenhamos que passar por perseguições e privações por causa da nossa fé. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão mudando muito rapidamente quanto à moralidade, quanto à verdade. A verdade está sendo combatida como ultrapassada, tabu, dominação indevida, e a mentira está sendo colocada no lugar da verdade. E Deus está permitindo isso, para que as pessoas acreditem na mentira e não na verdade, já que o coração delas estão inclinadas para a mentira. Então o mundo está mudando muito rapidamente. A volta de Cristo se aproxima, os sinais estão mostrando que o fim está chegando. Mesmo que não passemos pela grande tribulação referida sob o anticristo,
nós já estamos vivendo dias atribulados. E um coração humano vazio tem sido a causa de muita gente se autodestruindo. Pessoas que estão se matando, como se a morte fosse a solução para os seus problemas espirituais, emocionais e a sua angústia existencial. Mas precisamos permanecer firmes na nossa fé, perseverantes na missão de dar testemunho de Cristo. E sermos cuidadosos com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual da nossa família. Nossos filhos não vão ser obrigados a ser crentes porque somos crentes. Nossos filhos deverão se tornar crentes pelo convencimento do Espírito Santo de Deus nos seus corações a respeito da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus no meio de Cristo. O conhecimento de Cristo. A conversão tem que ser uma obra divina na vida deles e na vida de todo e qualquer pecador que precisa ouvir o Evangelho e ser convencido pelo Espírito Santo, entregar sua vida a Cristo e se tornar uma nova criatura em Cristo, uma nova pessoa, para viver o reino de Deus e viver para a glória de Cristo e do reino glorioso. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da vida espiritual da nossa família, para que o nosso testemunho, a nossa influência de fé, possam ser positivos, de forma que eles sejam criados no caminho do Senhor e possam abrir seus corações para Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, como eu já disse. Qual é o nosso maior tesouro? É a nossa vida eterna. É a salvação das pessoas que tanto amamos, em primeira mão, mas é a salvação dos pecadores. Porque uma nova vida, um novo reino, uma nova ordem, justa, santa, perfeita, já estão preparadas para a eternidade. Não vamos levar nada dessa vida a não ser o nosso caráter e o nosso relacionamento com Deus pela fé em Cristo. Nada mais além disso. Quanto mais, uma nova morada Jesus tem preparado para nós. A alegria e a realização das nossas responsabilidades que vamos ter neste novo lugar. Novos céus, nova terra, onde habita o reino de Jesus. Não vamos precisar levar nada daqui. E tudo que tem aqui não vai ser útil lá. Se vamos ter ruas de ouro, vai ser novamente ouro novo. Porque a terra e todas as obras que nela há passarão pelo fogo. Mesmo que seja para purificar de novo todo o metal precioso que tem aqui, vai passar pelo fogo. Então precisamos nos lembrar que Deus está cuidando de nós, que Deus está conosco e que isso é o suficiente para a gente. Quando Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. O apóstolo Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos ou os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Podemos enfrentar tribunais humanos injustos e sofrer uma morte injusta até, mas a nossa
justificação. É Cristo, a nossa justiça em Deus. E no dia do juízo, Ele manifestará a sua justiça. Vai ser um dia deplorável para aqueles que não creram. Muitos desmaiarão de terror. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá angústia. O rico no inferno diz: eu estou atormentado nestas chamas. Lázaro está confortado no seio de Abraão. O rico está atormentado no Hades, no inferno. Deus está conosco, isso nos basta. Você estaria disposto a marchar, ir adiante, enfrentar as dificuldades, a perseguição, a morte? Você estaria disposto a isso, disposta? Uma coisa que você não pode fazer é negar a Cristo, é negar a sua fé. Jesus foi muito claro: aquele que ele confessar diante dos homens. Isso foi o Irantinho que ele fez, e muitos outros mártires fizeram. Não posso negar as Escrituras, não posso negar a Bíblia, não posso negar a Cristo. Então, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, essa é a grande verdade, a grande realidade. Nós não poderemos negar a Jesus, negar a nossa fé, nossa fidelidade a Ele. E que seja feita a vontade de Deus, né? Quando Jesus ele se encontrou diante dos horrores do pecado, da morte, e ele então chamou seus discípulos para orar com ele, ele suou gotas de sangue, e ele chegou a fazer essa oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contanto que seja feita a tua vontade. Os evangelistas dizem que ele foi confortado. Deus enviou anjos para que o confortasse. Mas qual foi a declaração final de Jesus? Foi para isso que eu vim. Ou seja, eu vim para beber todo esse cálice de dor e de sofrimento. Mas principalmente, a maior dor seria receber nele mesmo o pecado de todos aqueles que o confessassem como Salvador. Sabe por quê? Porque ele é santo. Porque Deus virou as costas para Jesus? Não é simplesmente pelo sofrimento, é por causa de todo o pecado que recaiu sobre ele. Mas foi para isso que eu vim. E a gente podia também refletir sobre isso da seguinte forma: foi para isso que Jesus me enviou a dar testemunho do seu nome. Foi para isso que eu recebi a Cristo, para viver uma nova vida, viver o reino de Deus, a sua justiça com a verdade, para que não seja mais eu, mas Cristo em mim, e para que eu não viva mais na minha carne, mas que eu viva no Espírito Santo, que eu viva pela palavra de Deus. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão com as seguintes palavras: devemos ser perseverantes em nossa fé em Jesus e fiéis a Ele, cumpridores da missão de sermos suas testemunhas, desde o lugar em que habitamos e até os confins da terra, que foi o Senhor mandado aos discípulos. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. De forma que devemos cumprir a nossa missão
para que possamos servir com alegria a Jesus e glorificá-lo, glorificando a Deus com a nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que o nosso testemunho seja sempre a nossa confissão de Cristo como nosso Salvador e Senhor, o Deus eterno, o Deus grandioso, o Deus da nossa vida eterna. Amém? Deus abençoe todos nós e que confiemos no cuidado de Deus. Nada vai nos acontecer sem o seu consentimento. E assim como Ele sabe quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça, Ele está cuidando de cada uma das nossas necessidades. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, e o temor do nosso coração. Amém? Então vamos orar e assim nós vamos encerrar a nossa reflexão. Santo Deus, nosso Pai amado, te bendizemos e te adoramos, pois Tu és o nosso Deus de amor, nosso Deus de misericórdia, o nosso Deus de salvação. Obrigado, porque o Senhor nos amou tanto e enviou Jesus para nos livrar da lei do pecado e da morte. Nos deu o Espírito Santo para viver em nós, para nos conduzir em toda a verdade e nos ensiná-la, e assim nos fazer lembrar dela, e podermos ter a plenitude da vida de Cristo, na plenitude do seu amor, na mesma plenitude do Espírito Santo, para que a nossa vida possa refletir a imagem e a semelhança do Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo seu cuidado para conosco. Obrigado pelos momentos felizes e obrigado pelos momentos de tristeza. Obrigado pelas realizações agradáveis e obrigado pelas dificuldades que passamos, porque em tudo o Senhor está conosco. Nada nos acontece sem a sua permissão, e nada deverá acontecer que não seja para a tua glória e para a nossa glória com Jesus. Abençoados sejamos pelo Senhor, e nós recebemos estas bênçãos porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Que tomemos posse delas, que elas nos venham como uma chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos até mesmo bem como fora do tempo das chuvas, chuvas temporais, serôdias, e que assim, Pai, possamos vivenciar o seu grande amor, sermos abraçados pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Glórias a Ti. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.